Sabe aquela mulher que entra num lugar e todo mundo olha? Não necessariamente a mais bonita, a que tem algo especial, mas ela tem um magnetismo, uma sedução natural que ela traz sem esforços. Porém, também tem aquela mulher que é super competente, dependente, aquela mulher que resolve tudo. E mesmo assim, ela não atrai tantos olhares, ela não tem o magnetismo. Sabe qual é a diferença entre essas duas mulheres? Não é a beleza, não é o corpo, muito menos o status. É a energia. É uma energia sedutora, magnetizadora e feminina que vem dentro da sua essência. Hoje eu vou explicar a ciência e toda a evolução da espécie por detrás desse comportamento. E também vou explicar por que os homens são biologicamente programados para amar mulheres mais femininas, sedutoras. E como você pode se reconectar com essa energia que é sua, mesmo vivendo num sistema que nos ensinou a ser ao contrário. Um sistema que nos ensinou a ser aquela mulher que faz tudo, que resolve tudo e que deixa o seu magnetismo, a sua sedução, o seu corpo para o outro e não para ela mesma. Oiê, seja muito bem-vinda ao podcast Descruza as Pernas, meninas. Eu sou Dana Piuga, sou terapeuta, pós-graduada em neurociências e apaixonada por pesquisar a mente dos homens e das mulheres. E hoje você está aqui em mais um episódio do Descruza as Pernas, que é um símbolo metafórico de todas as vezes que a gente ouviu. Fala baixo, fecha as pernas, menina não senta assim, menina não fala desse assunto. E sim, nesse podcast a gente pode falar de diversos assuntos, é pra gente descruzar as pernas e sentar da forma que você se sentir mais confortável, para descruzar as nossas vozes, para que a gente possa trazer temas simples do dia a dia, temas polêmicos, temas que trabalham a nossa espiritualidade, sexualidade, casamento, traição, divórcio, relacionamento aberto, monogamia, enfim. E esse episódio, eu vou falar sobre a sedução, magnetismo e energia feminina. Esse era um tema que eu pensava que eu não quero mais ficar ensinando mulheres a seduzirem os homens. Eu acho isso tão... eu nunca gostei disso, eu sempre fui contra esses cursos, esses coaches que ensinam como a mulher seduzir os homens. Eu nunca fiz nenhum desses cursos, eu até pesquisei algumas coisas na época, logo quando eu comecei a iniciar as minhas terapias, eu atendia muito sobre relacionamento, eu fui pesquisar, mas eu nunca fiz um curso, porém as minhas clientes chegavam falando, eu fiz o curso do fulano de tal, sempre era um homem, explicando como você seduzir eles. Então eu não gostava de trazer esse assunto, porque ninguém tá aqui pra ficar sendo bobo da corte do cara, pra ficar lá fazendo gracinha, ficar fazendo joguinhos, até porque se você entrar no relacionamento através de joguinhos, você vai ter que depender desses joguinhos. E ninguém vive de joguinhos. A gente não vive de paixão, muitas vezes nem de amor, nem de sexo, imagine de joguinhos, né? Então, por que eu quis trazer esse tema? Porque ele é muito recorrente mesmo, as mulheres que não fazem esse tipo de curso, que já entenderam que vai muito sobre ela, mas elas ainda ficam se questionando sobre o seu feminino, a sua sensualidade, seu poder magnetizador, a sua sedução. Por quê? Porque isso é um comportamento natural de nós mulheres, da mesma forma que é um comportamento muito natural do homem ser o provedor, o masculino, ele ser o mais forte, é muito natural com que a mulher tenha movimentos mais sutis, que ela tenha movimentos mais sensuais, a voz, a comunicação. Eu não sei se eu falo, em algum dos episódios eu falo sobre essa conexão do homem e da mulher, que o homem, ele procura o sexo oposto. Quando o homem, ele quer um relacionamento de héteros, né, ele tá procurando uma mulher que seja o oposto dele. Então ele quer uma mulher que, se ele tem uma energia muito masculina, se ele tem movimentos masculinos, ele quer uma mulher que tem uma energia feminina. O problema é que a sociedade fez o quê? Ela exigiu que não é nem que exigiu, pra gente sair da prisão dos homens, as nossas ancestrais, então as mulheres começaram a ir brigar pelos seus direitos, elas foram em busca de colocar, né, com que nós pudéssemos estudar, votar, usar a roupa que
a gente gostaria de usar. Eu sei que no Brasil ainda é um pouco difícil, mas aqui na Austrália as meninas podem andar tranquilamente mostrando os seios, elas podem usar roupas super atraentes, sedutoras, elas podem sair de biquíni na rua que ninguém vai olhar. Tudo bem que aqui é uma cidade de praia, mas mesmo assim ela tem muita mais liberdade com o corpo dela, e você vê que as australianas, elas não têm essa coisa de chamar a atenção com o seu corpo, justamente porque é um país onde, de alguma forma, eles não traz essa troca sexual do corpo. Óbvio, não é um lugar que as meninas olham para o corpo como um templo sagrado, porque isso é mentira. Você vê muitas meninas usando droga, bêbadas no meio da rua, mas existe uma política aqui dentro onde a mulher consegue sair tranquilamente. Quando eu saía, que agora eu não saio mais pra balada, mas quando eu saía aqui, eu sempre saí tranquilamente à noite e voltava também tranquila à noite. O que acontece? Voltando aqui no tema, né? Que hoje eu vou falar um pouquinho da sedução, do magnetismo e da energia feminina. Então, nos atendimentos, as meninas vêm muito falar: ai, Dana, eu quero tanto me conectar com a energia feminina, eu acho que eu sou muito masculina, eu preciso ter essa energia. E eu vejo muitas pessoas também na internet falando: gente, que besteira esse negócio de energia feminina, masculina. Enfim, você acredita aquilo que faz sentido pra você. Quando eu comecei a estudar sobre energia masculina, feminina, quando eu comecei a estudar o comportamento do homem, entender a mente do homem, entender a minha mente, a mente das mulheres, fez muito sentido. Porque tinha comportamentos que aconteciam na minha vida que fazia sentido eu estar vivendo aquele processo, experimentar aquilo e ter aquele comportamento. E esse comportamento, de certa forma, ele me blindava daquela situação. Então, um exemplo, eu tive filho muito cedo, terminei com o pai do meu filho e eu comecei voltei a morar com meus pais, mas a questão ali, eu trabalhando, eu pagando as contas, porque daí, querendo ou não, ainda mais, meu filho tá com 24 anos, naquela época, então, era muito normal e natural a mulher que cuida do filho e fica com o filho. O que aconteceu? Eu tive que desenvolver minha energia masculina muito, de uma forma assim elevada, high level, porque eu tinha um filho, eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, tava fazendo faculdade. Então eu vesti aquela calça do homem e fui pra vida com a energia total masculina. E também era uma época onde a mulher começou a falar: meu corpo, minhas regras, porque eu sou empoderada, porque eu faço o que eu quiser, e eu entrei nessa energia. Então era meu corpo, minhas regras, então eu me relacionava com várias pessoas, eu era aquela que vai sair junto, não deixa que eu pago, tá saindo no meu carro, deixa, que o carro é meu que paga a gasolina, era aquela que praticamente ia falar assim: não, se a gente for no motel, a gente divide. Então era aquela energia muito masculina. Passa-se muito tempo. Dentro disso, da época que eu tive meu filho, até antes de vir para a Austrália, eu passei por vários relacionamentos, então eu tive esse sobe e desce. Então, tinha homens que depois fui fazer uma análise que eles faziam tudo. Então, eles estavam ali na energia masculina e de repente entrava na energia feminina. Na época eu não entendia. E eu vivia. Quando eu faço essa análise, eu falo assim: caramba, foi os melhores momentos da minha vida, porque eu tava tanto na energia feminina. E eu não sabia naquela época, até vim morar aqui na Austrália. Daí chego aqui na Austrália, passo por todo um processo, daí conheço meu parceiro, a gente trabalhando junto. E eu lembro um dia que a gente teve uma briga muito idiota. E eu lembro que eu tinha gastado $30 a mais, aquela vida, né, de estudante. Eu tinha gastado $30 a mais do que era estipulado pra gastar naquela semana. E a gente teve uma briga, assim, sabe, tão idiota. E depois de um tempo a gente tava conversando sobre isso, falando: nossa, né, a gente brigava por causa de $30. A gente foi fazer, eu analisando, sempre eu converso com ele tudo que eu estudo aqui, tudo que eu atendo com meus clientes. Eu estava muito na energia masculina. Primeiro, trabalhando que nem uma louca, que só quem tá aqui fazendo intercâmbio, eu acredito, quem tá no Brasil também. Mas quando você chega no intercâmbio, aqui na Austrália a gente paga aluguel toda sexta-feira, né? Então, assim, era toda sexta-feira, eu tinha que ter o dinheiro na minha conta. Então, eu tinha que fazer grana e era tudo dividido. Então, eu e meu parceiro, era tudo dividido. Não importava se ganhava mais ou menos, era dividido. Aluguel, comida, as contas. Então, eu tinha que trabalhar. A minha energia era sempre energia masculina. E do meu parceiro também.
Então a gente brigava por coisinhas bobinhas, assim, sabe? A gente nunca brigou feio, nada. A gente brigava por causa de $30 quando a gente faz essa análise. Passou um tempo, eu comecei a empreender. Quando eu comecei a empreender, que eu abri a minha empresa, eu passei por vários processos. Tinha semana que eu tinha 3 clientes, na outra semana eu tinha 10 e na outra eu ia ter 2. E era assim, toda semana passando por essa oscilação. Então, aquele momento, eu entrei num momento de muita vulnerabilidade e foi aonde eu tive que falar pra ele o que estava acontecendo. Quando eu entrei nesse processo, primeiro ele se assustou, a primeira coisa que ele falou, vai pra obra, vai trabalhar e não sei o quê, e eu fiquei, meu Deus do céu, não vou mais falar pra ele o que tá acontecendo dentro da minha empresa, porque senão ele vai falar pra eu ir pra obra. Não falei mais, falei, não vou mais falar. Porém, eu fui mudando os comportamentos que eu não sabia, até que chegou um dia, a gente estava na academia, e olha só, um pequeno detalhe muda muita coisa. Nós estávamos na academia e ele estava me ajudando a treinar. E todas as vezes que eu saí de um aparelho, ou eu estava no chão, ele ia me dar as mãos e eu já colocava a mão para levantar. E uma hora ele falou, caramba, eu tô dando a mão para você, você não dá as mãos. Como que você fala para as suas clientes para elas serem femininas se você não deixa eu cuidar de você? Ele falou isso, eu juro. Ali foi minha virada de chave. Eu estava na academia, ele falou isso, e eu comecei a dar mão pra ele até hoje. Quando a gente vai na academia, eu vou sair, ele me dá as mãos, ele vai puxar, ou ele vai abrir a porta do carro, eu deixo. Foram pequenos movimentos, depois eu fui fazendo outros movimentos. Eu entrei na energia muito feminina. Digo pra vocês, não é bom também ficar só na energia feminina, porque chega um momento que você se acha... porque a energia feminina é isso, né? Nutrição, é receber. Tem um momento que você se perde, ainda mais a gente vivendo nessa era, parecia que eu era só dona de casa, assim. Eu me senti muito mal, eu ficava pensando, tá, e aí, qual a próxima etapa? É isso? Eu vou viver aquilo que minha mãe e minha avó viveu, sendo a dona de casa e ficando aqui dentro. Então, eu tive que trazer de novo esse equilíbrio. E esse equilíbrio, ele vai a todo momento. É uma montanha-russa. Então, assim, tem hora que eu tô muito na energia masculina e feminina, porém eu tô sempre buscando esse equilíbrio. Quando eu venho para as minhas sessões, e daí, como eu atendo muitas mulheres que vêm em busca de aprimorar o seu relacionamento ou procurar um relacionamento que seja saudável, elas vêm também com essas questões, assim, o homem não quer nada, o cara quer dividir a conta, e eu trago essas reflexões, e agora eu vou aprofundar o porquê que essa energia, a importância dessa energia sedutora e magnetizadora, ela potencializa, porque eu contei aqui uma parte da minha relação com o meu parceiro. Porém, teve coisas que eu comecei a aprender dentro da relação que fortaleceu, que foi esse lado mais magnetizador, mais sedutor. E você deve estar pensando que esse lado mais sedutor é o quê? Passar um batom, colocar um salto alto, colocar uma roupa sedutora. Isso também faz parte, mas isso não mantém nenhum homem. Sabe quando eu escuto, às vezes, aquelas meninas assim, porque eu fui lá e dei um chá de calcinha pra ele e o cara, agora ele vai ficar correndo atrás. Não, minha querida, você deu um chá de dopamina, ele gostou, e na hora que esse chá acabar ali o sabor da dopamina, ele vai buscar, você vai ter que se virar para dar mais daquele chá, ou ele vai procurar outro chá para liberar dopamina. Agora, a sedução, o magnetismo que eu vou ensinar aqui hoje para vocês é completamente diferente, porque não é dopamina, é serotonina, é endorfina, é testosterona que você vai liberar. E outra coisa, quando você libera para o seu parceiro testosterona, você libera ocitocina para você, se libera endorfina, você libera os seus hormônios femininos, eles se potencializam. E quando nós, mulheres, potencializamos aquilo que nós somos, fica mais fácil, a vida fica mais fácil. Pode ver na natureza, o cavalo nasceu para ser cavalo e ele não tenta ser um elefante. O elefante nasceu para ser elefante, ele não tenta ser macaco. E nós nascemos para ser mulher e a gente fica tentando ser homem. Eu faço tudo, eu resolvo tudo, eu organizo tudo, eu pago a metade, e daí a gente tira esse encantamento. Eu tava organizando aqui pra fazer esse episódio, daí nisso eu abri o Instagram, automaticamente já aparece tudo sobre relacionamento. Daí tava mostrando um teste que fizeram. Uma menina, ela tá descendo de roupa de moletom, descendo uma escada com as malas bem pesadas, e ela tá descendo e ela desce sozinha. Depois mostra essa mesma menina com vestido, e ela tá de bota, e ela desce a escada. Um monte de homem veio
ajudar ela. Por quê? Porque envolve o lado feminino. O homem precisa te enxergar como mulher e não como a competição, algo masculino, uma energia masculina. Porque se tem duas, pensa assim, se você tem energia masculina, seu parceiro também, ou se você vai pro encontro com essa energia muito masculina, da mulher que faz tudo, resolve tudo, eu pago a metade e tá tudo bem, esse cara, ele não vai querer se relacionar. Se ele é um cara hétero, ele não vai querer se relacionar com outra energia masculina se ele for. Porém, também tem aquele caso. Você vai com essa energia muito masculina, encontra um cara e o cara tem energia feminina. E vocês super se conectam. Passou um mês, passou 2 meses, passou um ano, você não aguenta. Porque daí você tem que fazer tudo. Aquele homem ficou tanto na energia, porque não é da natureza do homem ele receber. Nós recebemos, ó, se a gente for fazer até uma analogia, não é nem analogia, se a gente for observar, nós recebemos o espermatozoide, nós damos a vida. Então, o homem entrega e nós que vamos gerar, criar tudo. Não só. Se nós temos o poder de criar uma vida, imagine o que nós podemos receber e gerar. Eu tô falando aqui de casais héteros, mas obviamente eu atendo gays. Isso também funciona pro gay. Às vezes, se o gay ele tem a energia muito masculina, ele tem que ir em busca de um outro que tem energia mais feminina. Tem que ter esse balance na vida, tem que ter essa polaridade dentro das relações. Porque senão é como se você abrisse uma empresa e todo mundo na sua empresa fosse CEO. E não tem aquele lugar do gerente, não tem o lugar do vendedor, o comprador. Então, relacionamento é isso. Tem hora que você vai ser o CEO, mas tem hora que você tem que gerenciar, tem hora que você tem que ser o funcionário, tem hora que você tem que ser o comprador, tem hora que você tem que ser o diretor de marketing. Você vai andando, relacionamento é isso. Não dá pra você ficar... Senão você vai ter reunião. Imagina, todo mundo CEO, vai ter reunião, todo mundo é CEO, e aí? Quem vai trabalhar nisso? Então, a gente precisa ir movimentando tudo na relação. Antes da gente continuar, vamos só definir. O que é uma mulher sedutora ou uma mulher magnetizadora? É aquela mulher que ela consegue seduzir simplesmente por ser ela mesma. É uma mulher que magnetiza tudo. Ela magnetiza um bom emprego, bons relacionamentos, boas amizades, ela magnetiza oportunidades, projetos, ideias. Sabe aquela pessoa que a vida acontece, tem dia que vai ser difícil, tem dia que ela cai, tem dia que ela levanta, mas se ela sentar numa roda e for contar da vida dela, você vai escutar mais coisas boas do que ruim. Então, isso é uma mulher sedutora, magnetizadora. E o que não é uma mulher sedutora, magnetizadora? Uma mulher que usa, sei lá, uma roupa curta, uma roupa muito sedutora. Isso não faz com que essa mulher seja sedutora. Pela roupa, ela não vai ser sedutora. Aquela mulher que fica dando, sabe, dá em cima de todo mundo, aquela mulher que mexe o cabelo onde ela vai, ela até se torna aquela mulher fácil. Ou uma manipuladora, ela manipula tudo, ela que traz toda uma estratégia pro relacionamento, ela que decide o que um parceiro vai usar, o que ele vai falar, o que ele precisa comer, o que ele não precisa comer, o médico que ele tem que ir, a hora que ele tem que ir. Essa mulher que fica manipulando, isso não é sedutor, não é uma mulher sedutora. A que usa o sexo para conseguir as coisas. Então, ela usa, vou dar o meu chá de calcinha aqui, porque daí esse cara vai ficar correndo atrás de mim. Ah, então ele me traiu? Então vou lá, a gente vai ter relação sexual e agora ele vai aguentar. Isso não é ser uma mulher sedutora, muito menos magnetizadora. Até porque se você magnetiza tudo e você está dando seu vazio pro outro, você vai, o quê? Receber vazio. Porém, o que é, então, uma mulher sedutora e magnetizadora ali que eu trouxe no início, mas só para potencializar? Aquela mulher que ela tem uma energia feminina natural. Lembra quando eu falei? Eu tinha essa coisa com meu parceiro de a gente brigava ali por causa de $30. Eu comecei a trazer vulnerabilidade. Você tem que trazer aquilo que é mais natural. E o natural tá tudo bem um dia você tá com seu cabelo arrumado e tá tudo bem um dia você acordar descabelada, porque aquele dia você tá se achando uma fubanga e não tá afim de se arrumar. Isso é ser uma mulher natural. É receber atenção sem ficar buscando desesperadamente. Então, eu coloco
uma foto desesperadamente esperando like, eu saio com um cara, eu já quero que ele me ligue, ou eu quero decidir a vida do meu marido, eu que tenho que decidir aonde ele vai, se ele pode ou não sair com seus amigos, se ele pode ou não jogar futebol, se ele foi jogar futebol agora ele não pode. Essas mulheres, sabe quando a gente fica naquela ansiedade, naquele medo que vai trocar, que ela fica buscando atenção desesperadamente? Isso não é ser uma mulher magnetizadora. É aquela mulher que confia no próprio valor. Você confia nos seus valores. O que eu valorizo? Eu valorizo ficar em casa num sábado à noite? Ah, mas agora arranja esse cara, ele não gosta de ficar em casa, eu tenho que sair. Existe essa questão do equilíbrio do casal, né? Se você é uma pessoa que não gosta de sair, que você é uma pessoa caseira como eu, tem que buscar o balance, mas você tem que tudo aquilo que você valoriza. Então, a mulher que ela tem os seus valores e quando entra um relacionamento, ela não muda seus valores porque ela tá apaixonada, é uma mulher magnetizadora e sedutora. Essa mulher que tem um amor próprio. Principalmente, uma mulher presente. Uma mulher presente, ela é a mulher mais magnetizadora, sedutora do mundo. E o que seria isso? É aquela mulher que quando ela vai sair com um parceiro, ou no primeiro date, ou o que for, com um namorado, ficante, não importa. É aquela mulher que quando está na conversa, ela está presente, ouvindo o que o cara tem a dizer. O que acontece? E quando eu vou atender, pessoas reclamam muito do relacionamento. As pessoas estão tão ansiosas hoje em dia que elas estão numa conversa, elas já querem ter resposta, elas já querem falar antes, elas já querem fazer pergunta antes e elas já querem julgar antes. E quando nós estamos no relacionamento, é muito natural, porque nós mulheres nós falamos mais, a gente consegue sentir o ambiente. Então, a gente tem, às vezes, muito mais assunto que o homem, que é aquela energia muito foco. Então, ele vai ter um único assunto. Porém, quando você está com esse homem, eu tô falando de relacionamento aqui, mas isso você pode usar numa entrevista de emprego, dentro da sua empresa, com seus amigos, com a sua família. Esteja presente. Deixa aquele momento ser leve, deixa a pessoa contar. Às vezes a pessoa ela só quer ser ouvida. E daí a gente fica tão aquela coisa de querer resolver do outro, e não deixa ser fluido. Então, quando você for sair num date, num jantar com seu namorado, seu parceiro, amigo, o que for, deixa aquela pessoa ser a pessoa mais importante daquele momento. Deixa ele contar sobre a vida dele. Deixa ele ser interessante para você conectar com essa energia feminina. Usa isso mesmo, não pelo outro, mas para você potencializar. Porque quando você desacelera, você traz presença. É tão bom você ficar naquela energia que você tem mais poder. Como eu falei, cavalo nasceu para ser cavalo, você nasceu para ser mulher. A sua energia feminina, ela é muito mais natural em você. Então, quando você escuta o outro se torna interessante, você para daquela luta de ego, de quem tem mais assuntos interessantes. Ah, mas aquele cara não tem assunto interessante, ele não fala nada, a gente não tem conversas. Então reveja, será que você quer ficar no relacionamento para sempre assim? Porque paixão, admiração precisa ter, mas paixão, sexo e beijo na boca, minha filha, passou 10 anos de relacionamento e pelo que eu atendo, isso não é muito comum, tá? Aquela conexão. Mas a conversa, ela é essencial. Você ter pessoas do seu lado, aonde você pode conversar dos assuntos que você gosta ou de diversos assuntos, isso vai te tornar tão sedutora, tão magnetizadora. Quando você tá num date, principalmente, não leva problemas. Não. Calma aí, vou reformular aqui. Não fica contando tudo da sua vida. Por quê? Quanto mais informações você dá para o homem, menos misteriosa você fica. Porém, tem um grande problema. Quando nós contamos muitas coisas para os homens, eles não enxergam isso como, nossa, quanta coisa. Eles enxergam isso, meu Deus, quanto problema. A mente do homem funciona diferente da gente. Nós gostamos de história, a gente cria empatia, a gente quer ouvir o outro. O homem não, ele é resolutivo, então ele quer fácil. Se você começa contando num date sobre a sua família, depois do seu último relacionamento, depois quando você veio morar aqui, os problemas do seu trabalho, o que for, o homem só consegue entender problemas.
problemas, problemas. E o cara vai falar, meu Deus do céu, cansativo sair com aquela mulher linda, maravilhosa, corpo perfeito, bonito, inteligente, mas é tanto problema que ele não consegue nem justificar o porquê que ele não quer mais sair com você. E daí, de repente, você vê aquele cara saindo com uma menina nada a ver, que você fala, nossa, nada a ver. Mas aquela menina, ela é sedutora. Por quê? Porque ela chega ali e ela permite com que a outra pessoa também seja interessante e aquela conversa seja interessante. Então, confie no seu próprio valor, fica presente, deixa ser algo leve, fluido. Você tem que ser a inspiração para você mesmo. Até para você poder conectar com as pessoas se sentirem magnetizada por você. Agora vamos trazer um pouquinho da ciência. Porque biologicamente os homens são programados para serem atraídos por mulheres com a energia mais feminina, com a energia mais sedutora. Bom, voltando lá sobre a evolução da espécie, por milhões de anos, a sobrevivência da nossa espécie, ela dependia de uma atração e reprodução. Então, os homens que reproduziam com sucesso, eles eram aqueles atraídos por mulheres que sinalizavam fertilidade. Fertilidade significava o quê? Saúde, juventude, vitalidade. Aquela mulher, ela manifestava receptividade, que seria abertura para ser cortejada, para receber, e a feminilidade, que era uma característica que indicava boa capacidade reprodutiva. Então, por milhões de anos, os homens, ele ia em busca daquelas mulheres que reproduziam com sucesso. Então, quando elas reproduziam com sucesso, significava isso, fertilidade, receptividade, feminilidade. Então, não era algo físico, não era só físico. Havia algo muito mais sutil também. Então, as mulheres que eram receptivas, ao invés de serem agressivas, elas acabavam atraindo, ao invés delas ter que perseguir. Então, ela era receptiva ali, o homem ele era o provedor, ele ia proteger aquela mulher. E isso gerava filhos mais saudáveis, o homem investia mais naquela mulher, naquelas mulheres, né? E com isso também fazia com que os homens evoluíssem mais, porque eles eram caçadores, provedores, e eles estavam ali realmente para impressionar a fêmea, para aumentar a sua prole, para alimentar. Então, a mulher que ela permitia ser conquistada, ela fazia com que o homem, ele era como se ele valorizasse o esforço em conquistar aquela mulher. Então, assim, quando ele valorizava como se fosse gratidão mesmo. Eu valorizo aqui, eu mantenho o meu DNA aqui, vivo, eu mantenho a minha espécie, ela vai aumentando, minha prole vai aumentando, minha segurança vai aumentando, e eu consigo ter outros homens aqui, provedores, e vou gerando aqui mais filhos. Então, durante muitos anos, era muito importante o homem, ele já selecionava, então, o cérebro ali, ele foi desenvolvendo, procurar mulheres férteis, receptiva e mulheres bem femininas. Depois veio todo o sistema, patriarcado, machismo, e começou o homem mandando na mulher, ele que mandava, ele que decidia, ele que escolhia a mulher, né? Depois eram os pais que escolhiam o marido para sua mulher, e depois a mulher foi perdendo esse poder do seu corpo, e daí tudo aquilo que a gente já sabe na história, e daí até que a gente passou por esses processos, e hoje nós estamos de novo. A gente tem a liberdade hoje, nós temos a liberdade de escolher quem nós queremos casar. A gente escolhe por amor, por paixão, por sexo, ou por poder, por status. Hoje nós podemos escolher, pelo menos a grande maioria escolhe hoje quem você quer se relacionar. Mas quando a gente vai falar de biologia, bioquímica do cérebro do homem e da mulher, o homem então vai buscar aquela mulher que é mais feminina, que ele pode proteger. Quando o homem ele vai em busca dessa mulher, e essa mulher, vamos falar do primeiro date, tá? Porque se você já casou, você tá estruturando, você pode até aprender algumas coisas aqui para melhorar e aprimorar o seu relacionamento. Mas você tá saindo num date. E daí, na hora de pagar a conta, o cara vai pedir para dividir. Ou você vai falar, não, deixa que eu pago. Ou vamos melhor. Até porque as minhas clientes falam que elas não pagam mais o jantar no primeiro date. Mas
tá saindo ali um mês e daí fica insistindo em querer pagar. Calma, meninas, sabe? Deixa acontecer um movimento e não você já ficar, não, ele já pagou, já vai fazer um mês que a gente tá saindo e agora eu vou ter que começar a pagar. Não, eu não tô falando pra você ser uma pessoa que né, abusiva, ficar sempre dependendo do cara, sendo que os dois trabalham, mas permita com que esse homem ele levante aquele dia e pense: eu tenho que gastar minha energia para levar a fulana no restaurante. Quando o homem ele não gasta essa energia para te convidar, ou até mesmo no casamento, tá? No namoro, o que for. Se aquele homem levanta e ele já sabe o que ele vai fazer com você, ele já sabe da forma que você vai ser conduzida, ele já sabe o que ele precisa fazer para conquistar ou não conquistar, ele não vai liberar testosterona, muito menos dopamina. E o futebol, a cerveja com os amigos, o Instagram, as redes sociais ou o videogame vai potencializar da mesma forma. Então, a importância é, nós queremos essa liberdade, a gente quer viver relacionamento saudável, a gente quer ser amada, respeitada, a Disney contaminou a gente, os homens não foram contaminados. Tudo bem querer viver tudo isso que a Disney nos ensinou, casar, tudo. Mas a primeira coisa tem que entender, se você quiser viver esses relacionamentos da Disney, esse relacionamento de filme, você vai ter que entrar na energia feminina. Se você não quer viver isso, e você tem uma energia, olha, vou até trazer uns exemplos aqui. Eu tenho meninas que têm energia muito masculina. E elas começam a fazer sessão de terapia. E a gente começa a trabalhar a energia feminina. Começa a fazer a ativação da Kundalini, começa a trabalhar o feminino, começa a trazer esse lado mais sutil. Sabe o que acontece com essas mulheres? Elas entram em desespero. Tem clientes que falam assim: Dana, por favor, não mexe na minha energia feminina. Potencializa a minha masculina. Porque senão eu vou pro trabalho, eu fico me sentindo, eu tô com sono, eu fico cansada. Essa mulher, ela não consegue lidar com a energia feminina, ela não sabe receber, ela não consegue receber um elogio, ela não consegue receber um café, ela é uma mulher que ela tá numa posição na vida dela onde ela faz tudo, ela resolve tudo e tá tudo bem. Só que essa mulher, ela tem que entender que se ela casar com homem com a energia masculina, os dois vão brigar. Porque dois chefes dentro de uma empresa vai ter briga. Sabe aquela história que se colocar duas pessoas para olhar o leite, para ferver, o leite vai derramar? Hoje em dia nem ferve mais leite, né? Faz tanto tempo que eu não bebo. Mas coloca duas pessoas para ver o arroz vai queimar. Porque são duas pessoas fazendo a mesma coisa e as duas pessoas não dão atenção. Agora coloca uma pessoa e fala: fica de olho aí nesse arroz. Provavelmente ela não vai deixar queimar. Então, o relacionamento é isso. A mulher que tem energia muito masculina, que ela gosta de decidir, ela gosta de organizar, ela tem que ir em busca de um homem com a energia feminina. Só que tem que pensar que são duas energias em corpos, em pessoas diferentes. É a mesma coisa do cavalo falar assim: não, a partir de hoje eu vou ser um elefante. Eu tô aqui na floresta, ele vai estar na floresta, ele vai poder conviver e tá tudo bem. Ele pode comer todos os alimentos ali que o elefante também come. Tá tudo bem, não sei como que vai ser o organismo, né? Cavalo come capim, elefante come até banana, né? Não sei como que vai ser o organismo ali. Mas, ok. Então, é entender que se você é uma mulher com energia muito masculina, você gosta de resolver, você gosta de organizar, permita ficar com um homem com a energia feminina. Isso não é um mal, meu Deus. Só que esse homem, ele vai ser um homem mais receptivo, ele vai ser um homem mais intuitivo, ele vai ser o homem que vai gostar mais de organizar a casa. Tem mulheres que super funcionam, porque elas amam ser CEO da vida dela, trabalhar em grandes empresas, organizar e tá tudo bem. Mas saiba que precisa ter essa organização para você não sofrer e ficar achando que não tem homem no mercado, porque os homens não se interessam. Tem homem pra caramba. Eu atendo aqui homens maravilhosos em busca de mulheres maravilhosas. Eles também falam: porque não tem mulher, as mulheres não querem se relacionar. Não, gente, são pessoas que estão querendo se relacionar praticamente com o mesmo sexo. Até os gays, quando eu atendo, eles falam: não, eu sou minha energia é muito feminina, eu gosto de hétero. Às vezes eles falam: eu gosto de hétero, eu gosto de homem mesmo. E tem outros que falam: não, eu sou gay, mas eu sou um homem, eu gosto de homem mais afeminado, eu gosto de estar no controle. A vida é sobre isso, é sobre a gente entender da forma que nós somos e receber aquilo que nós conectamos. É isso que te torna uma mulher sedutora, magnetizadora. Quando você é uma mulher sedutora no seu relacionamento, você vibra. Imagina que você começou a ser uma mulher sedutora magnetizadora e você está vibrando música clássica.
Todo mundo que gostar de música clássica vai chegar até você. Amigos, projetos, dinheiro, relacionamento, trabalho, o que for. Se você está vibrando numa energia que não é sua, você vai atrair pessoas que não têm nada a ver com você. Você é uma mulher que gosta de música clássica, mas está escutando samba, você vai conectar com os pagodeiros. Daí você vai ter que ou aceitar ou não aceitar. Faz sentido? Então, neurologicamente, o cérebro do homem, ele é ativado por desafio e recompensa. Ou seja, quando ele vê uma mulher ali sedutora e magnetizadora, ele já pensa assim, qual vai ser o desafio? Lembra, né? Desafio e recompensa. O homem saía pra caçar, era um desafio. Ele pegava a presa, era uma recompensa. E daí, ele levava alimento para sua prole, para sua mulher. Aquela mulher, ela criava mais conexão, ela era receptiva, e ali eles tinham mais filhos, aumentava a sua prole. E depois foi tendo a evolução e o homem, ele aumentando seus filhos e fazendeiros e tudo. Foi assim, o rei, os reinados, e sempre foi assim. Hoje, obviamente, mudou muitas coisas, mas o cérebro do homem continua vivendo essa experiência, continua liberando esses mesmos hormônios de recompensa. Quando ele vê uma mulher sedutora e magnetizadora, e ela não está disponível demais, então isso faz com que, ela não está disponível demais. Então, ela tem um desafio aí para mim. Agora, se ela está ali disponível, bom, aqui eu já não tenho um desafio. Eu posso ter uma recompensa. Então, eu já elimino essa daqui, eu já não tenho que gastar tanta energia. Ela não é tão acessível, ela tá muito distante do que eu poderia ter. Já tem um desafio aí. Se eu consigo ela, tem uma recompensa. Então, ali já gerou outros hormônios que não é mais só a dopamina. Que não é só tipo, vou ali e vou ter o prazer. O homem tem muitas questões. Às vezes a mulher fala assim, nenhum homem chega até a mim. Somente mulheres bonitas. Por que o homem não chega até você, mulher, que é linda, maravilhosa, gostosa, trabalha, é toda independente? Às vezes você tem a energia feminina, mas esse homem ele não consegue chegar. Mas sabe por quê? Porque você está vibrando uma certa energia que faz com que aquele homem, você não é nem vibrando só uma energia, mas você libera um comportamento que faz com que aquele homem, ele não consiga entender como vai ser esse desafio e recompensa. Às vezes ele acha que ele não vai ter essa recompensa, porque você é muito bonita, e ele se acha um Zé Mané. E hoje em dia, com essa era das redes sociais, dos aplicativos de relacionamento, ali o homem ele pode dar like. Até estava escutando esses dias alguém falando sobre isso, da insegurança do homem. Ali o homem pode dar like e o homem, se a mulher não der match com ele, ninguém tá sabendo e ele não se sente tão inseguro. Os homens de agora, eles estão começando a se conectar mais com as emoções deles, eles estão ficando também diferentes, por mais que ainda o cérebro tá ali na recompensa, desafio, só que eles são mais sensíveis. Quando esse homem começou a entrar no aplicativo e começou a ver que ali, quando ele leva um não, é só um não, porque daí ninguém tá vendo, não mexe muito ali com o ego dele, mexe pouquinho ali, mas vai. Esse homem entendeu que eu já não preciso mais sofrer no meu dia a dia. Então, quando eu vejo uma mulher muito bonita, interessante, mesmo assim com a energia feminina, se ela for muito interessante, eu não vou chegar até ela, porque eu tenho medo de não ter a recompensa por esse desafio. Então, isso é muito natural também, tá? Eu tô falando aqui, tem energia feminina, a linha, mas tem essa questão. Esses aplicativos estão tirando um pouquinho da coragem do homem. E o que fazer em relação a isso? Não tem muito o que fazer porque é sobre o outro, né? Se ele tá se sentindo inseguro, se ele acha que você é um mulherão pra ele não consegue vir, não tem muito o que fazer. Porém, obviamente, aqui eu tô falando, o homem ele gosta do desafio, ele gosta da recompensa, ele gosta de seduzir, ele gosta de liberar essa energia, ele precisa liberar a energia no dia a dia pra poder sair com aquela mulher.
O que você pode fazer em relação a isso se você é uma mulher muito bonita e que os caras não cheguem? Você pode dar uma pequena abertura de comunicação sem mostrar interesse. E como seria isso? Começar a conversar com esse cara e perguntar só dos projetos dele. Então, se ele ficar falando, nunca perguntar de outra mulher, de relacionamento, se ele tá afim de se relacionar, não. É perguntar daquilo que vai mostrar pra ele, liberar ali um pouco o desafio, porque ele vai ter que contar sobre a trajetória. Então é perguntar como que é a relação dele com a família, ou tá fazendo intercâmbio. Ai, como que foi a decisão você vir fazer intercâmbio? Sem trazer muito pro drama, sem ser muito... pode ter ali um desafio intelectual, mas sem muito pro drama, tá? Tipo, daí ele vai contar porque meus pais... Isso. Não, aquela coisa mais leve e deixa ele se tornar interessante, porque ele vai falar, opa, tem alguma coisa aqui, essa menina me deu abertura para eu conversar sobre trabalho. Conversa sobre trabalho, projetos, ideia, faculdade. Conversa sobre esses tipos de assunto, porque daí já vai acionar uma área ali que ele vai falar, essa menina aqui, me senti interessante perto dela, eu acho que eu posso ir chegar até ali. Então, assim, se você é mulher muito bonita e os homens não estão chegando, faça esse movimento, tá? Pode sentar para conversar, não sei, nas redes sociais, ou marcar um date ali, uma forma que você conseguiu chegar ali perto desse cara, você vai fala sobre business, porque daí você vai entrar num lugar que o homem vai para a energia dele provedor, e daí ele vai acessar uma energia onde ele vai começar a se conectar. Depois que ele se conectou e entendeu que tem uma abertura, daí deixa ele fazer o restante. Deixa ele pensar aonde eu vou levar a Juliana, a Fabiana, enfim, a Evelyn, a Tatiana, enfim, você que tá escutando o podcast, deixa ele acordar e pensar, amanhã eu vou gastar essa energia para levar essa mulher num lugar muito especial. Quanto mais o homem elabora esse lugar, mais desafiador é para ele, e daí vai ter a recompensa. Não dê só a recompensa, não levanta e fala, não, hoje eu que vou encontrar um restaurante pra gente ir. Tá, eu sei que a gente tá vivendo uma nova era, onde a mulher pode fazer isso, mas eu não sei se vocês assistem Love is Blind, que é o casamento às cegas. Observa, eu vejo de todos os países, praticamente, eu não posso falar 100%, porque pode ser que eu tenha esquecido de alguém, mas todos que eu assisti, que a mulher pediu o cara em casamento, deu errado. O cara depois não quis, porque tirou aquilo que o homem tem. Entende? Por mais assim, por mais falar, nada a ver, não tem nada a ver, mas antes que vocês me cancelem, eu estou falando naquele lugar de uma mulher que quer encontrar um cara para se relacionar e começar da forma que a biologia do nosso corpo aceita. É a mesma coisa de eu falar assim, não, agora o homem que vai ter filho não dá, a biologia do corpo dele não tem útero, não tem ovário. Ele não vai ter filho, então não vai contra isso. Deixa, se permita ser a mulher que aquele cara vai levantar e vai pensar, hoje eu vou elaborar algo para eu viver um dia especial. E vou falar, como eu digo, eu tenho homens e mulheres aqui, e o homem, quando ele levanta e ele tem que fazer algo para aquela mulher, vira uma experiência, uma cerimônia para ele, muito melhor do que quando ele vai jogar futebol. Muito mais desafiador do que quando ele vai jogar videogame. E é sobre isso. Tá? É sobre isso. O homem, a sociedade não exige que ele case logo, que ele tenha filho logo. Então, pra ele, se ele quiser ficar no videogame, se ele quiser ficar saindo, jogando futebol com os amigos, se ele quiser ficar indo de sexta-feira pro boteco com os amigos dele, pra ele, tá tranquilo. A sociedade não exige, ninguém tá falando que eles vão entrar na menopausa, apesar que dizem, né, que os homens também tem o seu momento que eles também já não produzem mais espermatozoides saudáveis. Então, se permita entrar nesse lugar do receber. Para você entender melhor se você está na energia masculina ou feminina, como
é estar na energia masculina. Todo mundo vai estar na energia masculina e feminina, tanto homem quanto mulher. Mas quando você potencializa mais essa energia. Na masculina, é a energia da ação. Aquela mulher que faz tudo, ela levanta, ela faz tudo, ela resolve tudo, ela é aquela que faz. É a mulher que faz tudo. Ela é a que ela vai prover. Então, é ela que paga as contas em casa, ela que tem o maior salário, ela que faz tudo isso. Não tem problema nenhum, tá? Você ser a provedora da sua casa, não tem problema nenhum você ter... É a pessoa que faz tudo, é a pessoa que resolve tudo. A questão é na relação, porque se você não tem um homem com a energia muito feminina, isso vai desgastar a sua relação. É aquela mulher que controla demais. A energia masculina, ela controla demais. Ela precisa ter o controle. O controle, as pessoas falam, ai, controle é ruim. Não, o controle é bom, mesmo a gente sabendo que ele não serve para muita coisa. Mas, às vezes, é bom controlar. Mas o muito acaba desgastando. E ir atrás de tudo. Eu que tenho que ir atrás, eu que tenho que resolver, eu que tenho que ligar, eu tenho que ir. É aquela que vai liderar tudo. Deixa eu só contar uma história aqui rapidinho de uma cliente minha. Essa cliente, ela veio com o namorado para a Austrália e eles chegaram aqui. Ele sempre foi filhinho de papai. Então, ele chegou aqui, ele não fazia nada, não se dava bem em nenhum trabalho, ele não gostava de nada, e daí ele ficava mal, daí ele ficava depressivo, e ela trabalhando e fazendo tudo, e organizando, até que um dia ela quebrou o pé num desses trabalhos, e ela teve que ficar mais de 15 dias sem poder se mexer. O que aconteceu? Esse cara... Ele tinha que dar banho nela, ajudar ela para tomar banho. Ele teve que trabalhar, daí ele teve que trabalhar de verdade e à noite ele começou a fazer Uber, porque senão o dinheiro que eles tinham não ia manter ali, porque era logo bem no começo. Sabe o que ela falou? Que o relacionamento dela se transformou, porque ela sempre foi aquela que fazia tudo, resolvia tudo, e sempre escutou, ele não faz nada, ela mesma fala isso, eu sempre falava, ele não faz nada, ele não resolve nada, porque é filhinho de papai, porque o pai dele sempre fez tudo, porque o pai dele sempre pagou tudo. Na hora que ela precisou, foi no momento que ela estava vulnerável, ela teve que aceitar a ajuda dele. Ele levantou, começou a trabalhar na obra, chegava da obra, ajudava ela a dar banho nela, ele fazia comida e depois ele começou a entregar o Uber, fazer Uber, para eles poderem comprar marmita, porque às vezes ele não conseguia, ele chegava da obra cansado, ele começou a fazer Uber. Esse menino se transformou num homem que ela fala, meu Deus, eu não sabia que tinha que quebrar um pé para entender sobre isso, para ele virar homem. Daí a gente estruturando, entendendo? Não foi que ela precisou quebrar o pé para ele virar homem, foi ela ficar na energia mais feminina e não ter que resolver tudo para ele poder entrar também na energia masculina dele. Entende a importância? Porque quando a mulher ela está 100% nessa energia do masculino, dentro do relacionamento, ela toma a decisão de tudo, ela resolve tudo, ela planeja tudo, ela paga tudo, ela não pede ajuda de nada, ela não aceita nada, ela tá sempre no controle. O homem olha para isso e pensa, inconscientemente, né? Ele pensa, ela não precisa de mim mesmo, eu sou desnecessário aqui. E ela faz tudo, então qual é o meu papel aqui dentro? Vou embora. Ou não vou fazer mesmo. Ela tá potencializando, eu não posso fazer nada, tudo que eu faço não tá bom. Ou esse cara vai embora até encontrar uma mulher que permita ele fazer o papel de homem, ou ele também vai ficar trocando, porque também não é só responsabilidade. Tô falando assim, faça seu papel de mulher, entra no seu lugar aí mais vulnerável, permita com que o outro faça, porque eu também sei o quão difícil é, eu sei. Eu venho de uma família onde as mulheres têm energia muito masculina. Minha mãe tem energia masculina high level até hoje. Ela é o homem da casa e meu pai é a mulher da casa, em tudo. Então assim, ela que decide, ela que fala, ela que resolve, ela que organiza. E se a gente falar assim, mãe, deixa o pai fazer, ele não sabe, ele não pode. E estão ali 40 anos casada, eu vou falar alguma coisa? Agora, antes a gente até reclamava, hoje em dia não, eles já se adaptaram com essa relação. Então assim, meu pai gosta que minha mãe tenha essa energia masculina, porque ele gosta de ter a energia dele feminina. Então o negócio dele é fazer nossa comida quando a gente vai lá, se organizar se tá todo mundo bem, e minha mãe é o fazer. É minha mãe que organiza o dinheiro, é minha mãe que faz tudo.
pra ela funcionou. Se pra você funciona, tá tudo bem. Bom, meninas, ficou muito longo esse episódio. Eu vou dividir ele em partes. Eu achei que fosse ser bem rápido, assim. Eu sempre faço um cronograma do que eu vou falar. Eu saí completamente do cronograma. Só que agora eu não tenho tempo e eu vou postar assim mesmo. Então, assim, se fizer sentido pra você, como eu sempre falo, pega da água que fizer sentido pra você, você bebe. Aquilo que não fizer sentido, você joga fora. Mas gostaria até de trazer umas reflexões finais e depois eu trago mais esse assunto sobre o magnetismo, a sedução, como utilizar na carreira, no trabalho, projetos, não só no relacionamento, como se tornar uma mulher feminina, a importância de você permitir ter esse comportamento, já que você é uma mulher linda, maravilhosa, inteligente, porque se você tá escutando um podcast sobre autoconhecimento, é porque você é uma mulher que tá em busca de crescer, você é uma mulher que se valoriza, você é uma mulher que é inteligente, é sábia, se conecta com a intuição, quer saber o que aconteceu com a sua ancestralidade, o que acontece no seu cérebro, no cérebro do homem. Então é muito. Estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Deixa seu like. Antes de eu finalizar aqui, deixa seu like. Todo mundo que tá escutando, escuta, mas não coloca lá o like. Isso é muito importante, porque para as redes sociais, eu só consigo manter os meus vídeos se ele for contribuição. Quando vocês não dão like, isso significa, para mim, eu entendo que não tá sendo bom. Então, né, parece que eu tô falando sozinha. E pros algoritmos do Spotify ou do YouTube, também, isso não é bom, isso não é um conteúdo relevante. Então, se faz sentido pra vocês, coloque nem que seja um coraçãozinho, porque isso vai contribuir bastante. Mas só pra trazer uma reflexão final aqui, então, meninas. Eu sei que tudo isso que eu falei é desafiador, tem pessoas que vão aceitar, tem partes que vocês vão aceitar, tem outras que não, tem outra que você vai pensar, já tô de saco cheio desse negócio de energia feminina, masculina, eu sei. Tudo isso é muito desafiador, mas entender que ser independente, mulheres, não é fazer tudo sozinha. Não faça. E eu falo por isso, por uma mulher que foi independente muito cedo ali, quis fazer tudo sozinha, e quando eu saí desse lugar, hoje é um alívio. É um alívio você levantar e pensar assim, se amanhã ou depois eu ficar sem emprego, tá tudo bem, eu tenho alguém aqui que me ampara. Se amanhã, que nem aconteceu com essa minha cliente, quebrar o meu pé, que não vai acontecer, tá tudo bem, eu tenho alguém aqui. Se amanhã depois me der uma dor de barriga, eu tenho alguém aqui. Se permita entrar nesse lugar mais vulnerável, se permita deixar com que os homens te acolham, se permita levantar um dia e só perguntar que roupa eu coloco na mala e deixa esse homem planejar a sua viagem. Mas eu vou trazer mais temas sobre esse, se vocês quiserem, trazer bastante exercícios que eu trouxe pra minha vida, que eu estou nesse lugar hoje, exercícios que eu trago também no meu livro. Faz sempre que eu não falo no meu livro, né? Mas o link eu sempre deixo todos os episódios vai ter o link. E também, se você quiser fazer uma terapia intuitiva totalmente personalizada pra você, onde tem a conversa terapêutica e também depois tem essa limpeza do seu campo energético, limpar o seu útero, de todos os outros relacionamentos. Ativar sua Kundalini, essa energia sexual, vital e criativa que acende o libido pela vida, o prazer pela vida, cuidar da sua criança interior, olhar para os seus pais, olhar para o seu dinheiro, olhar para sua empresa, olhar para o seu corpo, seu tempo sagrado. É só me mandar mensagem, tá? Então, ser independente não é fazer tudo sozinha. Ser forte não é nunca pedir ajuda. Ser forte é sim pedir ajuda. E eu falo isso porque eu já passei por já estive nesse papel. É tão difícil a gente ser vulnerável e saber que no outro dia a pessoa, ela usa isso contra você. Eu já passei isso diversas vezes, mas eu entendi que é assim, é sobre a outra pessoa e não sobre nós. E ser moderna não é nunca depender de homem. Eu não vou depender de homem. Você não precisa depender do homem, mas você pode sim receber apoio, acolhimento, até mesmo dinheiro, presentes, viagens. Você não precisa depender, mas você pode receber dos homens. Certo, maravilhosas? Bom, espero que tenha feito sentido pra vocês. Fez sentido? Então deixa o seu like, envia esse vídeo, esse episódio pra aquela sua amiga que também tá querendo entender um pouquinho. Eu vou depois separar ele em várias etapas. Eu sei que esse ficou um pouco longo, mas pra gente encerrar, então me diga se faz sentido pra vocês. Daí eu trago bastante exercício, porque eu estudei muito sobre sedução. Se tem uma coisa que eu estudei na minha vida foi sedução, justamente porque eu não sou aquela mulher bonita que chega em todo lugar e que brilha. Tenho muitas clientes que elas chegam só de você olhar, essas mulheres brilham. Mas se você é uma mulher que nem eu, que é uma mulher normal, mediana pra sociedade, então é importante, porque sedução ela não faz mal pra ninguém. E a sedução nada mais é que algo magnetizador, e magnetizar projetos, ideias, convites, viagem. E outra coisa, magnetizar paz, magnetizar a estrutura
magnetizar uma consciência mais elevada, uma expansão de consciência, magnetizar essa espiritualidade linda que tem em todo o nosso campo. Não tem dinheiro que pague nesse mundo magnetizar essa paz, conexão com Deus, com o universo, com tudo. Certo, maravilhosas? Então, um beijo, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e na próxima semana eu volto com mais episódios de sedutoras, gostosas, magnetizadoras, mas escrevem aí se faz sentido pra vocês e a gente se vê no próximo episódio.